E aí, pessoal, continuando nossa aula de radiação eletromagnética, a gente discutiu um pouquinho aí na última aula e aí a gente vai finalizar hoje para a gente poder ver mais algumas partes aí dessa radiação eletromagnética. Como eu tinha dito na aula anterior, a gente costuma dividir a radiação eletromagnética em radiações não ionizantes e radiações ionizantes. Mas qual é a diferença e o que isso vai influenciar no nosso organismo? Então vamos lá. As radiações não ionizantes são aquelas de baixa frequência e elas não modificam a estrutura do átomo, mas ela pode causar algum problema na nossa saúde. Alguns efeitos biológicos, a gente costuma separar esses efeitos em efeitos térmicos e efeitos não térmicos. Os efeitos térmicos, o próprio nome já diz, ele provoca o aquecimento das células e do tecido do corpo humano. O nosso corpo vai absorver parte daquela energia e ela pode produzir um aquecimento nessas células. O que isso pode ocasionar no nosso corpo? Nosso corpo mantém a nossa temperatura em cerca de 36 graus, porém, ao receber essa radiação não ionizante, causando esse efeito térmico, a nossa temperatura do corpo pode subir e ocasionar alguns problemas no nosso corpo, nas nossas células. Um dos problemas que aparece aí é o efeito da catarata, aquela opacidade da lente do nosso olho, do cristalino dos nossos olhos. Ele tem um produto similar à gema do ovo, e quando a gente coloca ele em altas temperaturas, a gente aumenta a temperatura dele, ele vai ficando um pouco opaco, um pouco meio que leitoso, ele fica mais esbranquiçado, e isso causa aquele problema de catarata no nosso olho. Então esse é um dos efeitos térmicos que aparece por conta dessas radiações não ionizantes. Efeitos não térmicos, são aqueles causados por essas ondas com baixo efeito térmico, que não causa esse aumento de temperatura, mas que pode influenciar no nosso sistema imunológico, nervoso e cardiovascular. Então ele acaba causando alguns problemas que não são efeitos térmicos. Alteração aí do nosso DNA, por exemplo, é um dos efeitos causados por uso de aparelho celular, por um longo tempo, e que não entra no nosso efeito térmico. Ele acaba sendo um efeito não térmico que pode influenciar um pouquinho nas nossas sinapses e nosso funcionamento do sistema nervoso. Nosso problema do sistema imunológico também, o nosso corpo acaba ficando um pouco mais suscetível a algumas doenças, e aí surgem problemas como câncer ou outras doenças infecciosas por conta disso. Nosso próprio câncer está aí, ele é um dos efeitos causados muitas das vezes por radiações não ionizantes. Pode acontecer também por radiações ionizantes, mas se o nosso DNA sofrer uma mutação por conta dessa radiação, ele acaba colocando aí, gerando algum tipo de câncer ao nosso organismo. Isso depende muito do tempo que eu fico recebendo esse tipo de radiação. Superexposição a raios solares, por exemplo, causa câncer de pele por conta disso, dessa radiação não ionizante, mas que pode provocar esses efeitos no nosso organismo. Outros fatores também acabam aumentando essa nossa tendência de desenvolver alguns tipos de doença ao receber essas radiações não ionizantes. Agora, as nossas radiações ionizantes são aquelas de alta frequência, aquelas radiações com alta energia, e que pode provocar alguns danos no nosso organismo. Nosso raio-x, exame de tomografia, por exemplo, utiliza-se de radiações ionizantes, radiações com alta energia, que pode provocar essas alterações na nossa estrutura de célula, de DNA e assim por diante. Onde a gente utiliza essas radiações? A gente utiliza bastante na indústria alimentícia, conservação de alimentos,
na nossa agricultura, na medicina e na geração de energia, por exemplo, nas nossas usinas nucleares. Utilizamos essas radiações ionizantes. Na indústria alimentícia, a gente utiliza para tentar provocar aí um aumento do tempo de vida de alguns produtos. Então a gente utiliza para poder fazer a conservação desses produtos. Como que a gente faz isso? Essa radiação pode provocar aí a morte, por exemplo, de algumas bactérias, alguns fungos e alguns vírus que iriam danificar aquele alimento ali, e aí ele acaba tendo uma vida útil maior. Por exemplo, aí na imagem a gente tem aí alguns tratamentos de alguns alimentos, por exemplo, a banana, o mamão, que sofrem esse tratamento, essa irradiação, né, com frequências ionizantes. Aí o caso também da nossa imagem, um morango não irradiado e um morango irradiado. Perceba que a aparência do irradiado é bem melhor, e aí ele tem uma vida útil, né, um tempo de conservação bem maior do que aquele que não foi irradiado. A gente tem que observar que esse produto que foi irradiado, ele não é um elemento radioativo, ele não vira um processo, ele não vira um elemento radioativo por receber essa radiação. Seria mais ou menos o que a gente utiliza no nosso micro-ondas, né? O micro-ondas ele faz um processo ali de irradiação do alimento. Então seria mais ou menos nesse mesmo estilo, não provocando a contaminação do alimento. Na agricultura aí já foi discutido uma parte, que é essa conservação de alimentos, e no controle de algumas pragas, alguns insetos, por exemplo, a gente pode utilizar aí essas radiações não ionizantes para tentar controlar algumas pragas e alguns insetos, diminuindo aí o uso de agrotóxico e alguns produtos aí mais prejudiciais. Na medicina, a gente está cansado de saber do nosso raio-x, nossas ressonâncias magnéticas, tomografia, mamografia e ultimamente, né, por agora, os nossos aparelhos com tratamento de câncer, né, a radioterapia, utilizados aí para tratamento oncológico, tratamento de pessoas com câncer, utilizando radiações ionizantes. Então está aí na imagem nosso aparelho de raio-x, uma fotografia em raio-x aí, né, tirada aí do tórax de uma pessoa, nosso aparelho de ressonância magnética, né, uma imagem aí do lado de um crânio de uma pessoa que passou por esse processo de ressonância magnética. Então a gente tem uma imagem bem nítida, bem definida daquilo que a gente quer enxergar, facilitando aí para a medicina, né? Alguns usos de produção de energia, usinas nucleares que utilizam elementos químicos aí radioativos, que emitem radiações ionizantes, por exemplo, o nosso urânio, utilizado aí para movimentar algumas, né, usinas nucleares e produção de energia elétrica. Na imagem a gente tem a usina nuclear de Angra 1 e Angra 2, lá no Rio de Janeiro, que produz aí energia nuclear aqui no nosso país. É uma das poucas aí que a gente tem no nosso país. E a gente não pode deixar de falar dos desastres nucleares, né? São aqueles acidentes causados que envolvem algum tipo de radiação ionizante, que é o de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, durante a Segunda Guerra, Chernobyl em 1986, o Césio 137 aqui pertinho da gente em Goiânia, né, bem recente, em 1987, e naquela usina lá em Fukushima, no Japão, em 2011, também uma usina nuclear que sofreu, né, alguns danos aí do meio ambiente e que acabou tendo uma radiação ionizante, né, sendo liberada, e foi um dos desastres nucleares aí da história.